A paz a todos os irmãos e irmãs que estão aqui presentes, que estão em casa também nos assistindo. Bom, irmãos, nós estamos no mês de missões e hoje nós vamos tratar algumas coisas relacionadas à pregação do Evangelho. Tá? E o tema da nossa mensagem de hoje vai ser: pregai o verdadeiro Evangelho. Esse tema nós vamos estar dividindo em duas partes. Eu vou pegar uma parte hoje, e se Deus nos permitir, no próximo domingo de manhã, posso confirmar, pastor? No próximo domingo de manhã, mas tudo vai depender de hoje, né, pastor? Então, estou brincando. Então, nós vamos pregar a primeira parte do sermão hoje, e no próximo domingo, na parte da manhã, nós vamos, se Deus permitir, vamos estar falando a segunda parte. E nós vamos basear, irmãos, a meditação desse tema em Marcos. Eu estou na King James atualizada, tá? Em Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos capítulo 16, versículo 15. Que diz assim, Marcos 16, 15. Ele lhes ordenou, Jesus ordenou aos seus discípulos: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda criatura. Ele lhes ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda criatura. E nós vamos, irmãos, se o Senhor nos permitir nessa manhã, estarmos trabalhando essa questão da pregação do Evangelho, do verdadeiro Evangelho, porque tem muitos evangelhos por aí, tem muitos evangelhos nos nossos dias, mas o Evangelho realmente é um só, e nós precisamos ter cuidado para saber se nós estamos pregando o verdadeiro mesmo, ou estamos, de repente, pregando um falso Evangelho. E Evangelho, irmão, não é só quando você sai daqui da sua casa, da sua cidade e vai para uma outra nação. Isso é pensar em pregação do Evangelho simplesmente na questão da obra missionária. Isso também, logicamente, os irmãos que Deus levanta para ir para outras nações, eles estão pregando o Evangelho, porém, não se limita a isso. O seu viver diário com Cristo, aonde quer que você esteja, você está pregando o Evangelho. A questão é: que tipo de evangelho que você está pregando? E essa palavra evangelho, irmãos, ela vem do grego evangelion, né? A pronúncia mais ou menos essa em grego é evangelion, e ela significa, essa palavra evangelho significa boas novas ou boas notícias. E essa palavra, ela foi uma palavra emprestada do militarismo, que quando um exército vencia outro exército, então eles chegavam todos alegres por causa da vitória. Então eles trazendo essa boa notícia: nós fomos vencedores. Então a palavra evangelho, ou evangelion, que é em grego, não foi uma palavra inventada pelos cristãos. É uma palavra que já existia no vocabulário grego, que tinha esse sentido de boas notícias ou boas novas. Então foi emprestada essa palavra para o nosso vocabulário cristão. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, lá em Lucas, para nós entendermos essa questão de evangelho. Lucas capítulo 2, foi quando o anjo veio falar para os pastores a respeito do nascimento do nosso Senhor. Lucas capítulo 2, de 8 a 11, que diz assim. Os irmãos estão me ouvindo bem aí atrás? Está todo mundo ouvindo bem? Tá. Nas proximidades havia pastores que estavam nos campos e que durante a noite cuidavam de seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu a eles, e a glória do Senhor, reluzindo, os envolveu. E todos ficaram apavorados. Todavia, o anjo lhes revelou: não temais, eis que vos trago o que, irmãos? Boas novas, que é a mesma coisa de evangelho.
Eis que vos trago boas novas, boas notícias, o Evangelho, de grande alegria, que são para todas as pessoas. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. Então, qual era a mensagem desse Evangelho que os anjos estavam trazendo? Era a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, Cristo é o Evangelho. E o Evangelho é Cristo. Assim como você não tem, como nós aprendemos na aula de hoje, você separar a fé das obras, não tem como você separar o Evangelho de Cristo. E quando você separa o Evangelho de Cristo, você está arrumando um grande problema na sua vida, um grande problema na sua mensagem. O Evangelho e a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, elas não podem ser separadas ou desassociadas. E nós vamos ver isso lá em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, que diz assim: porquanto não me envergonho do Evangelho. Essa palavra envergonho do Evangelho, para nós tem um sentido assim, eu não sou tímido para pregar o Evangelho, eu não me sinto encabulado em pregar o Evangelho. Mas essa palavra vergonha, porque eu não me envergonho do Evangelho, o sentido dessa expressão o que Paulo estava querendo dizer? Para mim é uma honra pregar o Evangelho. Para nós dá o sentido, eu não sou tímido, eu não fico com vergonha de pregar o Evangelho. Mas para Paulo o sentido era, eu me sinto honrado em pregar o Evangelho. Porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro o judeu, assim como do grego. Visto que a justiça de Deus... E o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é Cristo. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, ou seja, Cristo se revela no Evangelho. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então os irmãos percebem como que existe uma amálgama, uma mistura entre Evangelho e a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque não é só Jesus que salva, não é Cristo que salva, mas aqui o texto está dizendo que o Evangelho salva. Mas a palavra de Deus diz que é Cristo que salva, mas o texto está dizendo que o Evangelho salva. Então isso significa que o Evangelho e Cristo, eles estão juntos, eles estão amalgamados, eles estão misturados, não tem como separar. Vamos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Atos 4, capítulo 12. Essa é uma resposta que Pedro deu lá para os homens do Sinédrio, que ele diz assim: e portanto, não há salvação em nenhum outro ente, ou em algumas versões, em nenhum outro nome, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. E a que nome ele está se referindo, Pedro? Ao nome do nosso Senhor Jesus. Então o nome de Jesus e o Evangelho, irmãos, eles são inseparáveis. Não tem como a gente separar. E quando separamos, nós temos problema. Não vamos ver isso hoje, mas talvez na segunda parte da mensagem nós vamos estar abordando isso de uma forma mais específica e mais detalhada. Mas existem riscos, irmãos, quando nós separamos Cristo, que é a pessoa, quando nós separamos Cristo, que é a pessoa, do Evangelho, que é a mensagem. Então nós corremos esse risco, porque o Evangelho, que é a mensagem, o Evangelho é aquilo que nós falamos. Mas esse Evangelho sem Cristo, quando nós pregamos um Evangelho cuja pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo não é devidamente apresentada, nós estamos pregando uma mensagem, mas a pessoa de Cristo não é o centro daquela mensagem, nós corremos o risco de nós simplesmente estarmos passando às pessoas um conjunto de regras de comportamento. Então nós corremos muito esse risco. Nós estamos pregando o Evangelho para a pessoa e, na verdade, porque Cristo não é o centro daquela mensagem, mas, na verdade, que é Ele realmente que transforma, nós podemos estar correndo o risco de estarmos passando para as pessoas um conjunto de regras de regulamento que
aparentemente é muito boa, nada de errado, mas que não transforma as nossas vidas. Porque quem nos transforma não são as palavras, o que nos transforma não é as regras, os comportamentos, as mudanças, o que nos transforma é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então existe a possibilidade de nós pregarmos o Evangelho, que é a mensagem de Cristo, sem Cristo, e simplesmente pregarmos para as pessoas uma série de regulamentos, um conjunto de regras e comportamento. E existe também a possibilidade de eu pregar Cristo para as pessoas sem a mensagem. Eu estar apresentando Cristo para as pessoas e sem estar apresentando a mensagem. Ou seja, qual é a obra ou a eficácia dessa pessoa na minha vida? Isso também, igualmente, se torna inoperante. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em capítulo 2, e primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 5. Então a gente vai ver claramente que existe essa possibilidade de você pregar uma mensagem sem apresentar devidamente essa pessoa viva e quais as consequências que isso pode trazer. Então Paulo, falando aos Coríntios: eu mesmo, irmãos, quando me dirigi até vós, não fui apenas com um discurso eloquente. Está vendo? E que discurso eloquente ele está falando? O Evangelho. Eu não fui aí para você só trazendo palavras eloquentes. Não, a minha mensagem não estava baseada ou fundamentada apenas em palavras. Nem ostentando sabedoria para vos anunciar o testemunho de Deus. Porquanto decidi nada saber entre vós, ou seja, eu decidi não pregar nada para vocês, a não ser o quê? Jesus Cristo, e este crucificado. E foi sob fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Minha mensagem, ou seja, o Evangelho que eu preguei para vocês, e minha proclamação, não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento. Olha como Paulo é cuidadoso em dizer: olha, o que eu preguei para vocês não é simplesmente uma nova filosofia, uma modinha nova, não, um conjunto de regras e comportamento, não. Minha mensagem, minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se fundamentasse em quê? A fé não se fundamentasse em quê? Em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, irmãos, existe uma possibilidade de eu desvincular o Evangelho da pessoa do nosso Senhor. Existe a possibilidade de eu pregar um monte de coisa muito certa, muito eloquente, muito persuasiva, muito interessante, e Cristo está totalmente separado daquela mensagem que eu estou pregando. Então é necessário que eu entenda que o verdadeiro Evangelho é Cristo, é a mensagem de Cristo, e Cristo sendo manifestado e apresentado para as pessoas no poder de Deus. E como que é essa coisa de eu apresentar Jesus no poder de Deus? Aquela palavra que transforma. Então a minha pregação, a pregação que sai dos meus lábios tem que ter por objetivo transformar as vidas. Tem que tocar os corações, tocar as pessoas. E não simplesmente mudar alguns aspectos ou alguns vícios ou alguns comportamentos das pessoas, mas mudar realmente o seu íntimo, mudar realmente o seu coração. Indo para o segundo ponto, como que eu posso saber que eu estou pregando o verdadeiro Evangelho? Então, nós falamos que o Evangelho tem que ser a palavra e uma mensagem junto com a palavra, a mensagem do Evangelho que apresenta o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como eu posso saber que eu estou pregando o verdadeiro Evangelho? Então, a melhor maneira de eu saber como se prega o Evangelho é aprendendo com os nossos pais, com os apóstolos, com aqueles que, primeiramente, apresentaram Cristo para as pessoas, para a sua geração. E como que Pedro, como que Paulo apresentava o Evangelho para as pessoas? Qual era o teor da mensagem desses homens? Vamos ver lá então. Atos capítulo 2, versículo de 29 a 36, olha o teor
da mensagem de Pedro, ali no dia de Pentecostes, após o Espírito Santo ter descido sobre eles. Atos capítulo 2, 29 a 36, diz assim: caros irmãos, concedei-me a liberdade de falar-vos com toda a franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. E seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Todavia, ele era profeta, Davi era profeta, e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Ele está se referindo a quem? Quem é esse descendente? Esse descendente é Cristo. Quer dizer, Davi já anteveu que do seu trono ia nascer o Messias. Antevendo isso, profetizou sobre a ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vós agora vedes e ouvis. Então, por que o Espírito Santo veio, irmãos? Porque Jesus cumpriu a vontade do Pai. É importante a gente entender isso. A promessa do Espírito se cumpriu no dia do Pentecostes porque Cristo cumpriu a sua parte. Ele obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. E por ele ter cumprido toda a vontade do Pai, então o Espírito Santo foi derramado. Então o Espírito Santo não foi derramado porque os apóstolos ficaram orando e se consagrando e jejuando. Não. O Espírito Santo foi derramado por causa que a obra de Jesus foi cumprida de forma plena, de forma completa. Portanto, Davi não foi elevado aos céus. Davi não está no céu, isso aí é com um pastor, depois ele explica para os irmãos. Porque Davi não foi elevado aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos no estrado para os teus pés. Sendo assim, que todo o povo de Israel tenha absoluta certeza disso. Esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, como eu posso saber que eu estou pregando o verdadeiro evangelho? Um dos sinais é quando Cristo é o centro da minha mensagem. Cristo tem que ser o centro da nossa mensagem sempre, irmãos. Então, quando começa a fazer muita firula, e Cristo começa a fazer parte de uma mensagem, mas tem cura no meio, é não sei o que é importante, é prosperidade é importante, é ter isso, ter aquilo, muitas coisas começam a se tornar importantes. E Jesus começa a fazer parte, começa a ser uma peça decorativa dentro de uma mensagem, e não o centro daquela mensagem. Não que esses outros assuntos não possam ser tratados, mas na pregação do Evangelho, Cristo é o centro. Nós percebemos aqui que na exposição de Pedro, Cristo foi, desde o início da mensagem até o final, Cristo era o centro da sua mensagem. Então, o que prova que eu estou pregando um verdadeiro evangelho é quando a nossa mensagem é cristocêntrica. Que o teor da mensagem, o fundamento, o elemento mais importante da minha mensagem é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E nunca, irmão, desvincularmos uma coisa da outra. A mensagem da pessoa do nosso Senhor. E uma outra maneira de nós entendermos que nós estamos pregando o verdadeiro evangelho é quando a minha pregação, presta atenção agora, quando a minha pregação, aquilo que eu prego, está misturado com aquilo que eu vivo. Então, para mim entender que eu estou pregando o verdadeiro evangelho, aquilo que eu estou falando tem que estar misturado com aquilo que eu vivo. Atribuem essa frase que eu vou falar agora para Agostinho, mas não sei, uns falam que é Agostinho, outros falam que é outro, mas a frase é boa. Independente de quem falou, a frase é boa. A frase é essa: prega o evangelho e de vez em quando fale alguma coisa. Prega o evangelho e de vez em quando fale alguma coisa. Então a minha vida tem que estar muito misturada com a minha mensagem. Então a minha vida, na verdade, tem que pregar até muito mais do que aquilo que eu falo. A minha vida, o meu procedimento, as minhas ações, tem que falar até mais alto do que aquilo que eu falo. Porque muitas vezes as pessoas não conseguem nos escutar porque as nossas ações falam muito mais alto do que as nossas palavras. Então, viva o evangelho. Então, uma das provas que eu estou pregando o verdadeiro evangelho é que quando aquilo que eu leio na palavra de Deus está muito misturado com a minha vida. Eu não consigo. A minha vida é aquilo
é aquilo que eu prego. Vamos abrir lá em Gálatas, só para confirmar essa afirmação. Gálatas capítulo 20. Gálatas capítulo 20. É brincadeira, hein? Um dia, eu vou sair um pouquinho. Um dia eu assisti um filme antigo, né, de cowboy. Então chegou uma pessoa na cidade e falou: como está escrito lá em Marcos 18, ele falou, né? Aí falou qualquer coisa lá. Como está escrito em Marcos 18 e tal. Aí alguém lá da multidão falou: mas não, Marcos 18 não existe. Ele falou: mas deveria existir, né? Mas é Gálatas 2, versículo 20. Olha como aquilo que Paulo pregava estava misturado com a sua vida. Fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo exclusivamente pela fé no Filho de Deus que me amou e sacrificou por mim. Então Paulo fala assim: olha, longe de mim me gloriar senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, a mensagem do Evangelho na vida de Paulo estava misturada com a sua vida, não tinha como desvincular aquilo mais. Então, quando ele expressa: já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, não tem mais como saber quando é Cristo e quando é Paulo. A coisa já está misturada. E assim tem que ser nas nossas vidas também. A pregação, ela não pode estar desassociada do nosso viver. E uma outra coisa que nós precisamos corrigir também, irmãos, é que quando nós pensamos que o Evangelho é apenas uma porta de entrada para o reino de Deus. Então a gente pensa que Evangelho é uma coisa, assim, ele se limita apenas àquele dia que eu aceitei Jesus. O que é Evangelho? É quando eu prego as 4 leis espirituais para a pessoa, ele faz a oração do pecador, então o Evangelho foi pregado e o Evangelho parou ali. O Evangelho está limitado a isso, a conversão. Não, irmão, o Evangelho está ligado a toda a nossa vida. O Evangelho não se limita apenas ao dia que você conheceu o Senhor. O Evangelho ele acompanha toda a nossa vida e influencia toda a nossa vida também. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, para confirmar também essa afirmação, que o Evangelho ele não está limitado apenas à minha conversão, mas a toda a minha vida com Deus, a minha vida cristã. Olha o que diz lá, o Paulo falando, à igreja aos Coríntios: pois a mensagem da cruz é a mesma coisa que Evangelho, porque a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos. Porém, para nós o que, irmãos? Que fomos salvos. Para nós que estamos sendo salvos. É o poder de Deus. Então, os irmãos percebem que o Evangelho, ele não para ali na minha conversão. Aceitei Jesus, tal, e eu só preciso do Evangelho para isso. E depois eu vou aprendendo outras coisas. Não, tudo que você aprende antes da conversão e depois da conversão é Evangelho. Porque é isso que vai tornando você salvo. Porque a salvação não é estática, ela é progressiva, ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo em você. Filipenses 2, 12. Sendo assim, meus irmãos, meus amados, como sempre obedecesses, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, colocai em prática a vossa salvação, com reverência e temor de Deus. Em algumas versões fala assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Mas eu já não fui salvo? Por que eu tenho que continuar desenvolvendo? Porque a salvação não é estática. Você continua sendo salvo, a cada dia sendo salvo. E o Evangelho é que vai desenvolvendo esse progresso na sua fé. A Bíblia não fala de progresso na fé? Por que progresso? Porque você começa num ponto e termina em outro. A Bíblia não fala de maturidade? Então a gente pega essas palavras soltas na Bíblia e não entende. O que é maturidade? Você nasce pequenininho e depois você chega na fase adulta. Você vai crescendo. Pedro não fala crescer na graça e no conhecimento? Então a fé não é estática.
A fé não é estática. E não é estática mesmo, viu, irmãos? É um detalhe aqui. Abri um parênteses aí. Aí você fala, não, irmão, o que eu aprendi lá há 20 anos atrás está bom. O que eu aprendi no dia que eu me converti é suficiente. E eu parei lá e estou muito feliz, obrigado. Mas pior que você não para. Na vida cristã você não para. Na vida cristã, irmão, ou você vai para frente, ou você vai para trás. Ou você avança ou você retrocede, você não fica estático. Se você não está crescendo na fé, é porque você está retrocedendo. Então a gente tem que estar muito atento. E o objetivo do Senhor é que você tome o arado e vá para frente. E aqueles que retrocedem, como é que está lá no texto de Hebreus? Professor de Hebreus lá? Aqueles que retrocedem não são da fé. E nós, ou melhor, nós não somos aqueles que retrocedem para a perdição. Nós não somos aqueles que retrocedem para a perdição. Então você não fica estático, paradinho ali. E nem vai para frente nem para trás. Não, ou você vai, ou você avança, ou você está indo para trás. E o Evangelho tem esse objetivo, de fazer com que você desenvolva na sua fé. E o Evangelho, irmãos, ele acompanha toda a nossa vida, como nós falamos. Pois pregar o Evangelho é pregar a Cristo até que esse Cristo seja formado em nós. Porque nós temos uma parte de Cristo quando nós nos convertemos, mas aí, o objetivo da palavra de Deus, do Evangelho de Deus, da mensagem da cruz, é que Cristo seja formado de forma plena, de forma íntegra nos nossos corações. Não é isso que Paulo fala lá para os Gálatas, quando ele estava preocupado? Eu sinto o quê? Dores de... Eu sinto dores de parto. Eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Eles já tinham se convertido, já tinham recebido Jesus, já tinham visto muitos milagres, mas Cristo ainda estava sendo formado na vida deles. E Cristo também tem que estar sendo formado em nós. E deve estar sendo formado em nós a cada dia. E Cristo vai sendo formado em nós à medida que nós nos aproximamos com um coração sincero e íntegro com relação ao Evangelho. Então o Evangelho continua operando em cada um de nós. Não parou lá no dia da minha decisão. Ele continua operando nas nossas vidas. Amém, amados irmãos? Amém? Então, no domingo que vem a gente vai estar trabalhando a segunda parte dessa mensagem. Vamos estar falando sobre a questão do outro evangelho, né? Que nós demos uma pincelada, mas Paulo fala aos Gálatas lá que eles estavam aderindo a um outro evangelho, não estamos trabalhando essa parte, alguns outros itens, e que Deus continue abençoando e trabalhando os nossos corações. Vou chamar o grupo de louvor à frente para cantar o último louvor e vou pedir para o pastor Danilo para fazer a oração final. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela palavra que o Senhor colocou no coração do irmão Nelson para nos trazer hoje. Que nós possamos ficar, Senhor, firmes no verdadeiro evangelho, proclamando, Senhor, o verdadeiro evangelho, num mundo onde tem tantas mensagens, onde o nosso Senhor não é o centro, e por isso mesmo, às vezes, mensagens que atraem multidões, e nós podemos ser tentados a tirar nosso Senhor do centro, Pai, para que tenhamos uma mensagem que seja palatável para as pessoas, mas que nós possamos permanecer fiéis, pregando a Cristo e esse crucificado, Senhor, que morreu em nosso favor e nos comprou, e hoje nós não somos mais propriedade nossa, nós somos propriedade do Senhor, porque Jesus Cristo nos comprou. Nós não podemos fazer o que quisermos com as nossas vidas, porque nós não somos mais donos de nós mesmos, mas o Senhor é o nosso proprietário, e que nós possamos viver vidas, como disse o irmão Nelson, vidas que procuram agradar ao Senhor, a partir dessa boa nova nos nossos corações. Obrigado, Pai, obrigado. Abençoa cada irmão, cada amigo que entrou nesse lugar, aqueles que estão em casa, nessa semana que começa. Abençoa o teu povo, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.